Fala pessoal, Sérgio aqui. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre SDD. Eu quero fazer uma série de vídeos onde a gente esmiuça bem a respeito desse assunto, porque eu também estou aprendendo, tá? Então eu não sou nenhum especialista em tudo para poder trazer coisas para vocês. No YouTube a gente acha muitos especialistas, né? Que tudo é verdade, não faça isso, não faça aquilo, a gente fica sem saber o que fazer. A ideia aqui é trazer o que eu entendi, o que eu vou usar, o que eu já estou usando na minha startup para fazer o desenvolvimento de software. Então nós vamos falar hoje a respeito de SDD. Bora pro vídeo. Então eu quero trazer para vocês a respeito de Spec Driven Development, que é o novo padrão de desenvolvimento utilizando IA. É muito interessante e ela é essencial se você quiser economizar tokens, se você quiser economizar tempo, se você quiser que sua IA tenha mais performance na hora de desenvolvimento. Eu vi vários vídeos a respeito disso no YouTube. Confesso que muitos deles eu não entendi muito bem qual que era o esquema, porque geralmente quem estava trazendo tinha um contexto já dentro do assunto e talvez não conseguiu expor isso, externar isso para mim. Eu sinceramente eu não entendi, mas eu fiz uma boa pesquisa também, usei IA para entender, né? Lógico. E aí eu acredito que eu tenho entendido de uma forma bem considerável. Eu vou trazer para vocês de uma forma bem simples para que facilite sua vida. Lembrando que eu não sou um cara que vende cursos, eu não faço palestras, esse tipo de coisa para vender. Se eu faço uma palestra ou outra, se eu falo de alguma coisa a respeito de software em algum lugar, é porque fui convidado, ou porque houve um evento e aí eu participo, mas eu não vendo esse tipo de conteúdo. Então o que eu trago para você aqui é justamente para te apoiar de fato. Então me apoia também, coloca aí seu like e se inscreve no canal, porque eu vou trazer esses assuntos e a gente vai passar por uma transformação. Você deve ter percebido em volta aí como está diferente o cenário, e eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu melhorei aqui também na minha área de trabalho. Mas vamos lá para outro assunto, vamos voltar para o assunto que importa, que é a respeito de Spec Driven Development. Eu vou mudar aqui a tela. E aí aqui, ó, o que eu trouxe para vocês é uma arquitetura. Então aqui nesse vídeo eu não vou pegar o anti-gravity ou cursor e desenvolver. Não, aqui eu vou explicar para que fique simples para você entender e usar. Depois a gente vai fazendo outros vídeos mostrando como usar na prática. Senão o vídeo vai ficar muito longo também. Muitas vezes a gente fala de agents, fala de sub-agents, fala de skills, e isso fica meio jogado, você fica sem saber muito bem em que momento usar essas coisas. Então eu vou trazer essa visão para vocês para ficar fácil, para que seja bem inteligível e você possa utilizar na sua aplicação. Isso vai ajudar bastante, inclusive para que você não gaste tanto token, para que você tenha uma melhor performance na hora do desenvolvimento, para que a IA também possa ter o contexto e fazer de forma mais rápida. Então isso daqui vai te ajudar bastante nesse processo, tá bom? Então qual que é a ideia, né? Nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar uma aplicação hipotética de, sei lá, tô inventando agora, tá? Não pensei nisso antes, devia ter pensado, né? Seria melhor. Sei lá, você quer uma agenda de contatos. Você quer fazer uma agenda de contatos porque sua irmã, sua prima é manicure e você quer fazer uma agenda de contatos para ela, por exemplo. Então, o que você vai precisar fazer, né? Pensando que você vai fazer uma aplicação web, uma aplicação mobile e o seu back-end, que isso é o básico, então a gente vai usar isso como padrão para que a gente possa fazer o desenvolvimento. Nós temos dois cenários para utilizar o SDD. Tá? O primeiro cenário é quando você está desenvolvendo uma aplicação, do zero, quando você está começando alguma coisa. E o segundo cenário é quando você já tem uma aplicação. E esse cenário vai se aplicar bastante caso você esteja em uma empresa, assim como eu estou, onde você queira introduzir essa arquitetura para que seja utilizada na sua aplicação onde você trabalha, na aplicação onde você trabalha, né? Então, no caso aqui, vamos pelo primeiro cenário, cenário onde a aplicação é feita do zero. Então, o que você vai fazer? O SDD é um padrão de desenvolvimento. Você já deve ter ouvido falar de TDD, de DDD, que são outros padrões de desenvolvimento. Desenvolvimento orientado a testes, desenvolvimento orientado a design, e assim por diante. Então, aqui nesse caso, aqui é desenvolvimento orientado à especificação. E o que isso significa? Significa que você vai pegar todas as especificações do seu projeto, o projeto que você quer desenvolver, e vai colocar isso na mesa. Você já fazia isso, você já faz isso, quando você faz o desenvolvimento. Você tem que anotar essas informações, senão você perde o contexto da sua aplicação. Mas no caso aqui, você não só vai fazer essa anotação, você vai usá-la constantemente e ativamente na sua aplicação. E como isso funciona? Supondo que você começou a fazer todas as especificações da sua aplicação, a aplicação do zero. Então você entendeu a respeito de arquitetura, qual vai ser o design, todos os padrões e como que é o negócio da sua aplicação. Então o SDD, quando você for desenvolver, iniciar a sua aplicação,
E uma sugestão também que eu te dou é você pegar o seu editor de código preferido, pode ser um Antigravity, pode ser um Cursor, pode ser o VS Code com a GitHub Copilot, enfim. Hoje está muito parecido, tá? Tudo muito parecido. Um é melhor do que o outro, mas tudo muito parecido. Você vai começar a sua aplicação, você já vai ter as especificações, as informações de tudo que você coletou com a sua equipe, o brainstorm que você já fez, toda a validação de como vai ser a aplicação, o design já está meio que pronto, os padrões e o negócio, as regras de negócio da sua aplicação já está meio que desenhada. Você vai pegar todas essas informações, vai jogar na inteligência artificial e vai falar: eu quero que você crie especificações para essa nova aplicação usando esses dados e utilizando a arquitetura SDD. Acabou. Você vai pegar esse cara e a sua IA tem que conseguir, ela tem que conseguir fazer para você os arquivos que você precisa para você utilizar essas informações na hora do desenvolvimento. Como que funciona isso? Na sua aplicação, você vai criar uma pasta docs, que é um padrão, tá? Deixa eu tomar um chazinho. Que é o padrão, você cria uma pasta docs, e dentro dessa pasta docs você vai colocar todas essas informações. Se você vai fazer mobile, web e back-end, você pode criar um workspace, em qualquer um desses editores de código, você tem essa possibilidade de criar o workspace. Se você não sabe como criar o workspace, deixa aqui nos comentários, pede para mim que eu faço vídeos mostrando como fazer a criação disso daqui que eu estou explicando, tá? Você pede para a inteligência criar uma pasta docs dentro dessa workspace. Por quê? Porque nessa workspace você vai ter o back-end, vai ter o mobile, vai ter o web e a pasta docs. Essa pasta docs, ela vai trazer todas as especificações a respeito de todos esses projetos. E aí a inteligência artificial vai conseguir conectar uma coisa na outra, vai conseguir criar um serviço que atenda o web e mobile dentro de um padrão de desenvolvimento, então você vai ter tudo muito padronizado, enfim. Então, se você fizer dessa forma, você vai conseguir ter as especificações de todo o seu projeto num lugar só. E isso vai facilitar a tua vida demais e vai te dar muito contexto também. Bom, uma vez você criada essa pasta docs com as arquiteturas, arquitetura, design, padrões, pode colocar aqui regras de negócio, enfim. Aqui é você que manda, aqui não tem um padrão, tá? Você pode até olhar alguns vídeos, alguém falando, algumas pessoas falando de padrões, inclusive indicando bibliotecas onde já tem esse esqueleto pronto, mas eu aconselho que você faça o seu, tá? Porque a IA tem grande capacidade para te ajudar nisso. Porque ela conhece esse padrão, ela vai conseguir fazer para você e vai deixar personalizado para o seu projeto. E aí você não fica usando bibliotecas. Bibliotecas para você ter um primeiro passo. Se você não entendeu como funciona, ele dá um primeiro passo para você. Mas você pode fazer com a IA de forma customizada, tá? É até melhor. Se você perguntar, vamos recomendar dessa forma. Então, vamos lá, vamos supor aqui que a gente, de forma bem simples, logo no início do nosso projeto, isso aqui é mutável, tá? Você vai mudar sempre. Isso aqui já é um grande passo já. Você não precisaria até das outras coisas logo na sequência. Mas, na internet, né, a gente vê muito a respeito desses caras aqui, ó, agents e skills, né? E aí você pode usar os agents ou pode usar as skills, e você fica sem saber muito bem qual deles você vai usar, em que momento você vai usar esse cara, fica perdido. Então, que eu aconselho para você? Primeira coisa, a parte importante é essa aqui, tá? Vou colocar uma corzinha aqui, cinza. A parte importante é essa daqui. Isso aqui é importante. Isso aqui tem que ter na sua aplicação, tá bom? Que é o Spec Driven Development. Isso você tem que fazer, tá? É legal você fazer, na verdade. Você pode desenvolver na mão lá e ficar pedindo para sua IA, trocando ideia com ela, mas cara, outra coisa importante antes de a gente passar para outro passo é que nessa primeira parte do Spec Driven Development, você pode conectar com outras aplicações, como por exemplo Obsidian. Se na sua empresa tiver os serviços da Atlassian, você pode usar o Confluence como base. Você consegue usar um MCP e conectar. Mas isso é outro papo. Mas você consegue ter essa fonte de verdade para você criar o seu projeto. Você não precisa só criar aqui arquivos com essa fonte de verdade. Você pode ter essa fonte de verdade vindo de um lugar onde você já reportou, já colocou informações a respeito da sua aplicação. Tá? Então, esse é o grande ponto. Então, esse primeiro cara que é importante. Os próximos, eles vão te ajudar no processo de desenvolvimento em si, tá? Eles vão fazer de fato. Aqui você só vai usar as especificações, mas nesse caso você vai lá na IA e fala, ó, conforme a arquitetura definida no SDD, aí você usa o arroba para poder fazer essa referência, crie sei lá, feature X. Aí ele vai pegar as informações que estão na arquitetura, as informações que estão no design, os padrões, as regras de negócio, e vai fazer o desenvolvimento para você.
bom? Mas você vai ter que ficar falando esse processo. Esses outros aqui, eles vão te dar um pouquinho mais de poder, tá? Os agents, eles são os caras que fazem. Então aqui você vai colocar informações de criação e de ação para sua aplicação. Então você pode criar agents para fazer uma tarefa. Um agent que faz layout, um agent que faz conexão e a criação de analytics, né, de funções de analytics, ou um agent que faz, sei lá, testes unitários, enfim, uma cacetada de coisas que você pode fazer aqui. Então, o agent é o cara que faz. Então, você pode criar agents numa pasta também, global, para poder pegar os projetos que façam determinadas ações, de back-end, de mobile, de web, especificamente. E aí você tem a referência, quando você vai fazer lá no prompt, você tem a referência arroba, e você pega o agent que você quer, e você pede arroba web, no caso aqui a gente criou, né? Arroba web. Ele vai fazer coisas de web, vai desenvolver coisas de web. Aqui tá bem genérico, tá? Bem genérico. Os agents ele tem que ser mais específicos, tá? Mas é só para você entender e dar um nome para eles, tá? Eu não quis ser tão complexo assim. As skills são características, então eu preciso de fazer um ajuste em métricas. E você tem uma skill, uma característica de como você quer fazer esse tipo de métrica. Eu quero que a métrica seja quando eu fizer o fluxo de criação de uma agenda. Eu quero que as métricas seja quando eu estiver fazendo a finalização dessa criação. Enfim, você dá uma característica, você diz, olha, essa é como se fosse uma pessoa, uma persona. Você cria a característica para essa pessoa. Quando você faz um personagem, desenho, etc., é mais ou menos parecido com isso, tá? Você vai criar uma característica. Quando for fazer esse desenvolvimento, ele vai utilizar essa característica. Então, vamos supor, eu usei o agent de web e eu quero que ele faça as métricas. Então, ele vai pegar o agent de web, então ele vai trabalhar só em web e vai pegar as características de como você quer que seja feitas essas métricas. E aí, você juntando esses dois, ele vai desenvolver buscando lá nas informações do SDT sobre arquitetura, design, padrões e regras de negócio. Entende qual que é o processo? Você conecta tudo para poder fazer aquilo que você quer. Sérgio, eu não simplesmente podia escrever a respeito disso? Mas aí sempre que você for fazer, você vai ter que explicar muito. E sempre que você for fazer, ele pode sair do objetivo que você tem na sua aplicação. Então ele pode alucinar e perder o sentido da aplicação. Então, com essa conexão entre tudo, nesse caso, você vai conseguir fazer o desenvolvimento mais rápido, vai ter que repetir menos, o texto vai ser menor, porque você só vai digitar lá arroba web, arroba métricas, desenvolva métricas para o final de fluxo. Só isso. Se você usar essa fórmula, essa arquitetura, você vai escrever bem menos. Então você vai economizar bastante, tá bom? Tempo e token. Muito bem. Aí a gente tem os subagents, né? Que também é muito falado. Subagents é muito falado como um cara que ajuda bastante na hora do desenvolvimento. Para que serve esse cara? Esse cara aqui, ele faz tarefas em paralelo. Ele paraleliza tarefas. Então, vamos supor que você precisa fazer as métricas, tá? Pegou skill em web, beleza? E você precisa fazer não só isso, você precisa ajustar para colocar essas métricas em alguns pontos que você não colocou, em várias partes da aplicação. E de repente você não quer só fazer em web, você quer fazer em mobile também. O subagent ele pode fazer isso em paralelo. Você tem a tarefa principal, que é o agent que faz, a mais pesada é o agent que faz. E as tarefas menores são os subagents, tá? E aí você tem uma velocidade também, porque enquanto um subagent está fazendo uma parte, o outro subagent está fazendo outra, e assim por diante, e você, no final das contas, consegue fazer de forma rápida. Isso aqui é para uma aplicação grande, tá? Não é para uma aplicação pequena. É uma aplicação que você está criando que ela seja grande. No caso, uma aplicação grande seria que tenha web, back-end. Bom, já é uma aplicação grande. Para um desenvolvedor é bastante coisa. Neste caso aqui, você vai conseguir fazer de forma mais rápida, você vai ter uma ação de vários agents atuando para você, como se fosse uma equipe de desenvolvimento fazendo isso para você, e isso vai facilitar a sua vida, porque você não vai ter que ficar explicando muita coisa. Então você vai ter um desenvolvimento muito grande no começo, que é das especificações, todas as informações, criação desses já agents, subagents, skills, mas depois isso vai se diluir de uma forma mais fácil. Quando tudo estiver pronto, toda essa arquitetura estiver feita, você vai ter uma velocidade no desenvolvimento. E aí quando você precisar fazer uma feature nova, isso aí vai demorar
minutos, porque vai ser só simples, você só vai puxar o cara que você está acostumado lá, o agent que você precisa, com a skill que você precisa. Se você precisar de um sub-agent, vai adicionar também, acabou. Rapidamente você faz uma funcionalidade. Então, essa arquitetura aqui é para que você possa criar, por exemplo, uma nova aplicação. Mas supondo que você já tem a aplicação, né? Essa já exista, que você esteja numa empresa e você precisa, sei lá, trazer essa arquitetura para essa empresa, de repente. Então já tem lá a aplicação, já tem o back, front e mobile. Não muda muita coisa, tá? A diferença é que talvez você não precise fazer essas docs aqui dentro da aplicação. Você possa conectar-se com um Confluence da vida, com um Notion, dependendo da empresa, né? Dependendo de onde ela coloca essas informações. Então você pode aí, você usa um MCP, você usa um cara diferente para poder fazer essa conexão. Mas a base é a mesma. A base é a mesma. O SDD ele vai precisar de fonte de verdade. E você pode usar uma fonte que já exista. Tá? Você não precisa criar do zero. Agora, se a fonte que já existe não for tão boa, aí você cria isso daqui e segue a vida que vai dar certo, vai funcionar. Então, esses dois cenários, tanto para uma aplicação que está começando, quanto para uma aplicação já existente, você pode usar essa arquitetura que eu trouxe aqui para que você possa ter esses contextos e ter velocidade no desenvolvimento. Né? E aí, a ideia aqui era ser simples e trazer para vocês de uma forma objetiva de como você pode usar essa arquitetura. Então, quando você vê falando a respeito de agents, quando você vê falando a respeito de skills, sub-agents, pensa que você pode fazer essas divisões e os perfis de cada uma dessas coisas podem ser úteis para você, para que você possa desenvolver seu software e também para que você possa criar mais skills. Porque a inteligência artificial faz isso com mão nas costas. Né? A criação, a inteligência artificial faz isso muito fácil. Mas manutenção, desenvolvimento de novas features, evolução da aplicação, escalabilidade, isso é uma coisa que é mais complicada. Se você tiver uma arquitetura dessa por trás, vai ficar mais simples. Você vai ter uma fonte de verdade, você vai ter já perfis de desenvolvimento, além da sua capacidade também de entender. Então, aqui nesse caso, como desenvolvedor, como engenheiro de software, você tem a grande tarefa de cuidar para que esse ecossistema funcione. E aí o desenvolvedor se torna bastante importante de novo, porque a gente precisa ver se está tudo funcionando. Não é basicamente deixar fazer e acabou. A inteligência artificial, ela alucina e todo mundo sabe que a gente tem a grande bolha para estourar da inteligência artificial ainda e que a inteligência artificial vai chegar num platô e ela não vai passar mais disso. Isso aí são estudos, só eu estou falando, não, tá? São estudos a respeito que trazem essa visão a respeito de inteligência artificial. Então, é isso. Espero que tenha sido simples para você entender. Não esquece de compartilhar, não esquece do seu like, isso é importante, porque senão a gente não engaja, as outras pessoas não encontram esse vídeo e também o YouTube, ele desmonetiza os vídeos. O meu, por exemplo, tá. Eu não ganho nada, inclusive, para fazer vídeo. Então, eu conto com a sua ajuda para colaborar aí. Só com like, é tão simples. Você vai lá, aperta um botão. Deixa nos comentários se você quer uma continuação, quer que eu traga outras informações com mão na massa para vocês verem como funciona esse desenvolvimento. E é isso. Deixa o like, curta o vídeo. Até a próxima. Tchau. Okay, let's go.